Tem uma corujinha aí, que é o símbolo da filosofia, né? Ela fica assim, prestando atenção com aqueles olhão aberto, né? Então a corujinha é por causa disso aí, viu? O Estado. As habilidades que a gente vai trabalhar hoje com vocês são expressar escrita e oralmente o conceito de Estado. Quando você fala expressar escrita e oralmente, na verdade a gente não vai fazer isso aqui porque nós estamos numa live e se fosse numa aula presencial, provavelmente vocês estariam escrevendo e também falando o que vocês entenderam. Nada impede de falar aqui dentro mesmo da nossa live. Essa seria uma das habilidades. A outra é construir. Construir argumentos que expressem reflexão crítica a respeito de Estado. Então, as duas palavrinhas que aparecem aí são dois verbos. O verbo expressar e o verbo construir. Essa ideia também, construir, vem com o segundo verbo, argumentar. Como os gregos definiam filosofia? Aí está uma primeira pergunta. Respondendo, então, uma forma de conhecimento capaz de explicar diversas mudanças e maravilhas que ocorriam na natureza. Na verdade, tem muitas coisas que acontecem na natureza, na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que somos nós quem criamos. Não tem nada a ver com os deuses. Somos nós que criamos o conhecimento, nós que organizamos, nós que destruímos, nós que consertamos. Enfim, a filosofia passou a ser, então, aquela forma de conhecimento para explicar aquilo que acontece a partir das ações humanas. Como nasceu a filosofia? A filosofia possui um conteúdo ao nascer, ou seja, é uma cosmologia. Na verdade, a cosmologia seria você pensar em um mundo organizado, um mundo que tem a sua racionalidade, que tem um discurso racional. Assim, a filosofia nasce como um conhecimento racional da ordem do mundo ou da natureza. A filosofia começou a trazer para si, ou para o humano, a responsabilidade do próprio ser humano. Essa faculdade do intelecto chamada razão, ela começou a funcionar. Ora, eu preciso assumir responsabilidades, criar princípios e regras como critério para explicar as coisas que acontecem ao meu redor. E também, um outro detalhe é a tendência a oferecer respostas conclusivas para os problemas. Por que a gente age de um jeito e não de outro? A filosofia começou a investigar, refletir e criticar. As três palavras-chave para filosofar são investigação, refletir e criticar. Lembram disso ou não? Sim ou não? Senhor. Sim. Agora vamos pensar a ideia de Estado. Como que começou a surgir essa ideia de Estado? Primeiro foram os fatos históricos que marcaram o nascimento da filosofia. Viagens marítimas, a invenção do calendário, a invenção da moeda, o surgimento da vida urbana, invenção da escrita alfabética e, por fim, então, a invenção da política. Em outras palavras, a invenção do Estado em si. Muito bem, viagens marítimas. Aqui tem um mapa onde você consegue visualizar como que era ali a Grécia antiga, o mundo grego. Bem pequenininho, eu vou tentar passar aqui o mouse. Atenas. Vocês estão vendo, sim ou não? Sim, senhor. Sim. Nós aprendemos que existem diferenças entre Atenas e Esparta. Cada cidade tinha a sua própria lei. Invenção do calendário. E aprenderam que era possível contar o tempo das estações do ano, definindo quando e de que forma aconteciam as mudanças do clima, do dia, notando que o tempo passava por transformações espontaneamente e não por intervenções divinas. Vejam só, uma outra situação
que foi dando origem à ideia de cidade, à ideia de Estado, foi a invenção da moeda. A moeda é, sobretudo, um artifício racional e abstrato. Seu advento impulsionou a atividade mercantil e é um precursor do pensamento filosófico. Vejam só como que eram as primeiras moedas utilizadas na Grécia. Era uma maneira de trocar um objeto, um material, um alimento, por outro que era significativo, equivalente ao peso, equivalente ao valor que era dado à mercadoria. E começaram também a surgir a vida dentro das cidades, que é chamado de vida urbana. Nas cidades gregas, começaram a surgir as ágoras, ou seja, são praças onde as pessoas discutiam política, religião e faziam seus discursos. A invenção da escrita alfabética e, por fim, ou por começo, já que nós estamos falando da política e do Estado, a invenção da política. Surgiram novas fontes de informações e a lei passou a abranger muitas outras coisas e chegou até as pessoas. A invenção da política. Ela introduz 3 aspectos novos e decisivos para o nascimento da filosofia, conforme veremos a seguir. Primeiro, a lei. A gente, para viver com as outras pessoas, nós precisamos criar algumas situações que sejam coerentes, que sejam racionais, que coloquem limites nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Isso servirá de modelo para a filosofia propor o aspecto legislado. Quando você fala assim, por exemplo, da Assembleia Legislativa, dos deputados estaduais, federais, dos vereadores, você está falando na casa de leis. Então, é onde se organizam, se votam, se criam leis e onde se revogam leis. O segundo aspecto seria o espaço público. O surgimento de um espaço público que faz aparecer um novo tipo de discurso, diferente daquele que era proferido pelo mito. Na mitologia, se falava em nome dos deuses. Já a política usa o próprio argumento humano como sendo o discurso para diferenciar a ideia de mito daquilo que seria, de fato, a polis. A política, valorizando o humano, o pensamento, a discussão, a persuasão e a decisão racional, passou a valorizar também o pensamento racional e criou condições para que surgisse o discurso filosófico. O terceiro objeto da construção da ideia de polis teria que ter um discurso específico, um discurso que procura ser público. Quando você fala de público, está falando um discurso para várias pessoas. Quando você fala da esquerda, da direita, quando você fala de vários segmentos aí que estão discutindo a respeito do vírus, se toma ou não cloroquina, se cura, se não cura, se volta às aulas, se não volta, o que fazer, o que deixar de fazer, tudo isso é política. A ideia de um pensamento que todos podem compreender e discutir, que todos podem comunicar e transmitir, é fundamental para a filosofia, especialmente a filosofia política. O Estado. O termo cidade-estado significa cidade independente, com governo próprio e autônomo, sendo comum essa denominação na antiguidade, principalmente na Grécia Antiga. Enfim, cada cidade tinha a sua autonomia. Hoje é diferente. Esse termo Estado ele começou a ter uma outra característica. Por exemplo, nós moramos no estado de São Paulo, não é? Aliás,
Os estudos que nós fazemos, as cartilhas que vocês recebem, a escola que nós estamos, está dentro do estado de São Paulo. Não é mais uma cidade-estado, é um estado bem maior, que pode ser, inclusive, ser chamado que Estado brasileiro. Eu falo, começo a chorar, hein, gente? Não, porque é verdade, eu gosto demais de estar perto